O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria imensa nesta manhã meditarmos sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de participarmos da mesa do seu corpo e sangue, alimentando nosso espírito com isso tudo que nós ouvimos de sua infinita e inesgotável sabedoria, para daqui a pouco nos lançarmos aos braços do Cristo, que se dá todo inteiro por meio da Santíssima Eucaristia. Hoje no Evangelho, nosso Senhor, ele é surpreendido, somos surpreendidos com a surpresa de Cristo, diante de uma pergunta que, para ele, é uma pergunta muito estranha. Perguntam se ele paga o imposto do templo. A vida toda de nosso Senhor Jesus Cristo, desde sua encarnação até a sua paixão, é uma constante humilhação, uma sucessividade de humilhações pelas quais ele padece, a começar pelo fato dele ter que ser apresentado ao templo. Nós não estamos falando de um menininho judeu qualquer, nós estamos falando do Filho de Deus, do próprio Deus que se fez homem, do próprio Deus que se encarnou, do Senhor do sábado, do Senhor do tempo, do Criador de todas as coisas, que ali, a nosso favor, para nos ensinar a viver bem, se faz um bebezinho, uma criança, tem que ser apresentado ao templo. Seus pais têm que pagar o resgate do menino. O menino não tinha nem porquê, Ele era ao mesmo tempo dos pais, ao mesmo tempo ele era de Deus, nunca deixou de ser de Deus, sobretudo pelo fato dele mesmo ser Deus. Sua mãe teve que ser purificada, passar pelo rito de purificação, esta que é o vaso pleno de pureza, a flor da virgindade, teve que ser purificada, ela toda pura. Tudo isso, tanto nosso Senhor quanto sua mãe, por exemplo, padeceram em favor de nós, homens. E agora ele é questionado se ele paga o imposto do templo ou não. Acontece que esse imposto do templo poderia ser algo, por exemplo, que era costume de alguns judeus mais piedosos. Havia alguns que nem pagavam nada para o templo. Os sumos sacerdotes não pagavam, não davam dinheiro ao templo. Pelo contrário, para o templo eles não davam nada, eles só recebiam do templo. Havia alguns outros que também não pagavam. E por isso Jesus ele pergunta, talvez com sarcasmo ou não, ele vira e pergunta: olha, os reis cobram imposto dos filhos ou dos estranhos? Príncipe não paga imposto. Quem paga imposto é o povo, porque o imposto no Estado civil ele serve para manter, evidentemente, as instituições, mas aqueles que estão por detrás das instituições, que é o rei e os príncipes, evidentemente. Então, eles não pagam impostos, são beneficiados pelos impostos. Então, Jesus diz: olha, os filhos não pagam impostos.
Cristo, mais do que qualquer um daquela região ali, não deveria pagar imposto, porque ele era o Filho de Deus. É uma coisa ilógica, mas ele disse, para não escandalizá-los, ele disse para Pedro, que Pedro fosse lá, pescasse um peixe, dali tirasse uma quantidade. Ainda diz, olha, pague isto por mim e por ti. Isso aqui nos faz lembrar daquela outra passagem que Cristo diz, dai a César o que é de César. Ou seja, dê a cada um aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe apetece. É justo pagar imposto? É justo pagar imposto. Tem que manter a instituição? Mantém as instituições. É justo obedecermos às leis civis, às leis do Estado? É justo. Se elas evidentemente são justas, colaboram para o nosso bem, colaboram para o nosso bem, corroboram a justiça, ótimo. Vamos seguir, devemos seguir, é uma obrigação nossa. Isso consta, isso está dentro, inclusive, do 4º mandamento da lei de Deus. Mas existe uma outra coisa, uma outra pessoa que também precisamos fazer justiça com ela, que é o próprio Deus. Não importa se o templo quer receber moeda, se ele vai pagar ou não, se César também quer receber o imposto dele, isso não importa. A gente tem que preocupar com uma outra pessoa que nós devemos pagar alguma coisa, ou seja, dar algo a esta pessoa que por muitas vezes fica esquecida, que é o próprio Deus. O que eu tenho que dar a Deus? Qual que é a parcela do que a Ele pertence? A Deus pertence tudo. Qual que é a parte de mim que eu dou para Deus? Nada, você não vai dar parte nenhuma de você para Deus. Para Deus você vai dar-se todo inteiro, porque você todo inteiro veio dele, você todo inteiro é sustentado por ele. Nada mais justo que você todo inteiro ser dado por ele. Primeira leitura vem uma figura gloriosa, não é uma visão gloriosa, que o profeta vislumbra. Ele mesmo não sabe o sentido, mas só diz aqui, parece que ele está num estado de êxtase, pela essa expressão que está na primeira leitura de que o Senhor pôs a mão sobre ele. Isso é uma expressão muito comum aqui no livro de Ezequiel para dizer de arrebatamento, de êxtase. Ele vê ali uma figura gloriosa, luminosa. Não sabe dizer o que é realmente essa figura, mas ele diz que parecia mais ou menos 4 seres vivos com aspecto humano, e acima desses 4 seres vivos estava um trono, e sobre esse trono uma figura humana. A igreja não cessa de insistir que todas essas profecias falam do Cristo. Evidentemente, essa glória aqui que Ezequiel vislumbra pode ser muito bem a glória do Filho do Homem que haveria de vir. Cristo, claro, enquanto ele caminhava com os homens, essa glória que o reveste, ela não é visível. Foi visível para alguns aqui mais sensíveis, mas ela não é visível desta forma. Mas aqui nós podemos compreender que, de algum modo, Ezequiel vislumbra a glória de Cristo, numa leitura espiritual, evidentemente, porque nós temos uma figura luminosa, vestida de 4 seres vivos. Ora, como que nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus crendo nele, e nós cremos em Deus hoje em dia, sobretudo através do seu Evangelho. O seu Evangelho foi escrito por meio de 4 perspectivas diferentes: Marcos, Mateus, Lucas e João. Inclusive, a iconografia religiosa, a igreja adotou figuras que aqui não diz que nós lemos aqui não diz quais são essas figuras, mas em outros lugares vão dizer de águia, leão, touro e homem, um anjo, E essas figuras serão atribuídas aos evangelistas. Ou seja, é como se aqui em Ezequiel podemos ver a glória do anúncio do reino de Deus. O próprio reino de Deus lá em cima, e abaixo dele esses 4 figuras de homem que é como se aumentassem ou dilatassem, dessem mais imponência àquela visão. Cristo ele é uma luz única, uma única fonte de luz, mas é como que um lustre no candelabro de cristal. É claro que o cristal não tem luz própria, mas ele junto ali do candelabro, ele ajuda a dissipar melhor a luz, ele aumenta a potência da luz. E esses homens, esses 4 evangelistas, eles ajudam a difundir a glória de Deus sobre a terra, fazendo com que todos conheçam Cristo, para que conheçam Cristo, saibam que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus,
e, crendo que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, vivam de acordo com isso, para que não tenham dificuldade de, reconhecendo Cristo enquanto tal, dar-se inteiramente a Ele, entregar aquilo que é devido a Cristo. Só para terminar, um detalhe interessante: Cristo confia a Pedro a missão, a tarefa de pagar a moeda do templo, até em favor de Cristo. Cristo ele delega para Pedro uma função administrativa. Olha, questão de dinheiro, recursos humanos, eu não vou mexer, Pedro. Cristo não mexe com isso, mas você vai. Porque no final ontem foi o Dia dos Pais, não é? E Pedro, assim como um pai, ele vai ter que administrar os bens em favor daqueles que serão confiados a ele. Cristo ele vai se acender, vai enviar o seu Espírito, e a coisa visível que nós teremos, Pedro, claro, cabeça da igreja, guiado pelo Espírito Santo, vai ser aquele que vai fazer a manutenção da igreja. É ele que vai fazer a manutenção financeira, inclusive em favor de Cristo, como um pai, como administrador dos seus bens. Isso aqui para a gente não entender que os recursos do templo, eles são recursos injustos e desnecessários. A própria igreja depois, Pedro depois, ele vai receber bens para si, para a sua manutenção, para a manutenção dos apóstolos, para a manutenção da igreja ali, sobretudo a igreja nascente, muito necessitada de variadas coisas, mas ainda com um fundo, né? Assentados, evidentemente, sobre a guia de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema todo do Evangelho estão cobrando o imposto de Cristo injustamente, porque Ele não deveria pagar, porque Ele, na verdade, é o Senhor do templo. Ele constitui o próprio templo. Ele, na verdade, vai ser Ele, a partir dele, que o judaísmo, a igreja do discipulado de Deus, se expande para toda a humanidade e abarca agora não só mais judeus, mas também a nós gentios, né? Ou seja, ele universalizará, né? Cristo universalizará o templo. Então não é justo pagar, não é justo para Cristo padecer esse tipo de coisa, mas humildemente ele aceita, ele obedece, ele paga lá, pede para Pedro para pagar, mas a título de não causar mais tumulto, só por isso, porque não tinham direito de cobrá-lo esses impostos. Portanto, caríssimos irmãos, sobre a guia desse mesmo Espírito que esteve sobre Pedro, que guiou a igreja durante todos esses anos, que ele venha sobre nossos corações e nos faça totalmente disponíveis a Deus, para que, não desprezando as nossas obrigações civis, evidentemente, mas preocupando sobretudo com a nossa obrigação religiosa, com a nossa obrigação de filho de Deus, dando-nos a nós mesmos todos inteiros, dedicando-nos totalmente a Deus, para o nosso bem e para a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém.